Olá, tudo bem? Finalmente chegou aquele período do ano que costuma deixar muitos contribuintes cheios de dúvidas. É claro que eu estou falando da temporada de declaração do imposto de renda. Se você ainda não entregou a sua, te convido a vir com a gente neste vídeo. Eu sou a Olivia Tomazella, da área de experiência do cliente da Seguros Unimed, e eu vou te contar tudo o que você precisa saber na hora de fazer a sua declaração. Vamos lá? Para começar, é muito importante você ficar atento ao período da declaração. Em 2023, o prazo de entrega começou um pouco mais tarde, em 15 de março, e foi estendido até o dia 31 de maio. Outra informação fundamental é saber qual o público que precisa fazer a declaração do imposto de renda. Fique ligado nessa lista, pessoal! Todos que receberam em 2022 mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis, todos que receberam em 2022 mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como indenizações trabalhistas ou rendimentos de poupança, todos que possuíam bens no fim do ano passado avaliados acima de R$ 300 mil, todos que tiveram renda bruta anual em atividades rurais acima de R$ 142.798,50, ainda em relação à atividade rural, todos que pretendam compensar, no ano calendário de 2022 ou posteriores, prejuízos de ano calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2022. Todos que realizaram operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, com soma superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência de imposto, todos que optaram pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais no Brasil, no prazo de 180 dias, contados a partir do contrato de venda. E para terminar, todos que passaram a morar no Brasil em qualquer mês do ano passado e permaneceu no país até o dia 31 de dezembro. Agora que você já sabe quem deve declarar, vamos passar para a demonstração de como fazer essa declaração. O primeiro passo é reunir a documentação necessária, como informes de rendimentos do seu trabalho e do seu banco e recibos com gastos como saúde, educação, planos de previdência, entre outros. Depois, você tem que optar por onde quer fazer a sua declaração. Pode ser pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS, ou pelo site da Receita Federal. Caso escolha o aplicativo, saiba que há algumas restrições para o seu uso. Veja quais aqui na descrição desse vídeo. Se optar pelo site, você pode escolher entre declarar online, diretamente no site, ou baixar o Programa Gerador da Declaração, PGD, da Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, DIR-PF. E aqui cabe o lembrete. Desde o ano passado, você pode começar a declaração em um lugar e terminar em outro, porque os sistemas da Receita foram integrados. Mas essa comodidade vale apenas para quem acessar via conta gov.br. Aliás, quem tiver conta gov.br também tem uma segunda facilidade na declaração, que é a opção Declaração Pré-Preenchida, que já vem com os dados gravados do ano anterior, reduzindo a quantidade de fichas e campos a serem preenchidos, o que também minimiza o risco de erros na hora de registrar as informações. E atenção! Uma novidade de 2023 traz mais uma vantagem para a declaração pré-preenchida. Quem optar por esse formato ganha prioridade na restituição, logo após as prioridades garantidas pela lei. O mesmo também vale para quem escolher receber a restituição via Pix. Fique ligado nisso, hein? Seguindo em frente, vale destacar que neste nosso vídeo vamos demonstrar como fazer a declaração no programa da Receita, ok? Este programa muda de ano para ano, então você não pode usar a versão do ano passado. Assim que você baixar e abrir o programa de 2023, clique na aba Nova, que fica em sua tela inicial. A seguir, você precisa decidir se vai iniciar uma declaração em branco, ou seja, do zero, ou se vai importar a sua declaração do ano passado, para que alguns dados sejam preenchidos automaticamente. Como queremos te apresentar todas as etapas da declaração, vamos seguir com a declaração em branco, ok? Mas antes de clicar, olha só que informação útil. Você não precisa fazer a sua declaração de uma vez. Você pode começar, salvar e deixar para continuar outro dia.
Se essa for sua opção, ao reabrir o programa depois, sua declaração incompleta estará na aba Em Preenchimento, que fica logo aqui em cima. Dito isso, vamos em frente, clicando em Iniciar declaração em branco. Repare que apareceu um novo campo abaixo, onde você deve informar CPF e nome completo. E então clicar em OK. A próxima tela contém o menu principal, à esquerda, que vai orientar toda a sua declaração. Basicamente, o que vamos fazer de agora em diante é clicar em cada um destes itens, abrindo suas respectivas fichas para preenchimento das informações solicitadas. E o primeiro item do menu é a identificação do contribuinte. Veja que no topo da página você pode optar entre declaração original e declaração retificadora. Como estamos fazendo uma do zero e não estamos corrigindo nada, você deve clicar na primeira opção. Logo depois, complete os campos dessa página, tais como data de nascimento, título de eleitor, endereço completo, telefone e ocupação. Note que é só preencher os campos e clicar no item seguinte do menu à esquerda. Você não tem que clicar em nenhum botão do tipo salvar ou OK. O segundo e o terceiro itens do menu são os de dependentes e alimentandos, que são pessoas que recebem pensão alimentícia. Utilize essas abas apenas se você tiver alguém que se enquadre nessas categorias. Nos dois casos, basta clicar em Novo e digitar os dados da pessoa. O próximo item do menu é o de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Este é o principal item de rendimentos para quem é funcionário de uma empresa. Todas as informações que você vai incluir aqui constam no informe de rendimentos que a empresa onde você trabalha enviou para você. Muita atenção na hora de digitar esses valores, porque qualquer errinho pode te levar para a malha fina. Além disso, se você tiver recebido valores de resgates ou benefícios de planos de previdência com tributação progressiva, é neste mesmo menu que você deve informar. Caso você tenha mais de uma fonte pagadora, clique em Novo e inclua uma nova entrada nessa ficha. O mesmo vale se você mudou de emprego no ano passado. O próximo item do menu é o de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Aqui entram os autônomos, como um médico ou um dentista, por exemplo, já que eles recebem diretamente de seus clientes e não de uma empresa. Também entram os valores recebidos de aluguéis e aqueles vindos do exterior, exceto os provenientes da venda de bens ou de ações, porque estes vão entrar em outra aba que vamos ver mais para frente. Se você se enquadra nestes perfis, você pode digitar tudo manualmente ou, para facilitar, importar os dados do programa do Carnê-Leão, que é o documento de arrecadação mensal da Receita Federal. Seguindo pelo menu, temos os rendimentos isentos e não tributáveis. Repare que estes rendimentos não estão sujeitos a cobranças de imposto, mas precisam ser informados mesmo assim. A ficha te oferece uma lista com todos esses tipos de rendimentos, tais como bolsas de estudos, caderneta de poupança, aposentadoria, LCIs, LCAs, entre outros. Basta indicar qual o tipo de rendimento e preencher os campos da ficha. Para indicar mais de um tipo de rendimento, é só clicar em Novo e fazer um novo preenchimento. O próximo item do menu é o de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Uma boa parte dessa ficha é preenchida automaticamente, como a informação do 13º salário, por exemplo. Outros campos você precisa preencher se tiver recebido participação dos lucros e resultados da empresa ou se tiver aplicações tributadas na fonte, como CDB, títulos públicos e debêntures comuns. Também é preciso preencher caso tenha recebido valores de resgates ou benefícios de planos de previdência com tributação regressiva. O item seguinte do menu é o de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa. Apenas o contribuinte que esteja em alguma disputa judicial deve preencher essa ficha. Por exemplo, um processo contra um antigo empregador com cobrança de valores ainda não quitados. O próximo item do menu é o de rendimentos recebidos acumuladamente, e você só precisa preencher se recebeu algum valor referente a vários anos, mas pago de uma vez no ano passado. Por exemplo, aluguéis que estavam em atraso, ou mesmo salários e pensões que vão além do ano de 2022. O item seguinte do menu é o de imposto pago e retido, que se refere aos impostos pagos no ano passado e tem seu preenchimento quase todo automático, a não ser que você tenha pago algum imposto no exterior. Aí sim precisa informar manualmente. E agora chegamos em uma das etapas mais importantes da declaração, o item pagamentos efetuados.
É aqui que entram todas as despesas com educação, saúde, planos de previdência, entre outros, incluindo os gastos com dependentes. Mas atenção! Planos de previdência na modalidade VGBL não devem ser informados nessa ficha. Eles entram em uma ficha que logo mais apresentaremos para você. Para incluir as despesas, primeiro você informa o tipo de gasto no menu superior. Depois indica com quem a despesa foi realizada. A seguir, o CPF ou CNPJ do prestador de serviço, assim como o nome do profissional ou da instituição e, por último, o valor gasto. O campo Parcela não dedutível, valor reembolsado, se refere ao reembolso do plano de saúde em caso de consultas médicas. Ao final do preenchimento, clique em OK. E se precisar incluir novos gastos, é só clicar em Novo e fazer novo preenchimento quantas vezes forem necessárias. Se você possui planos de previdência privada da Seguros Unimed, é nessa aba que você inclui as informações, como por exemplo, contribuições e/ou aportes efetuados no respectivo ano calendário. O próximo item do menu é o de doações efetuadas. Aqui, a ficha é bem parecida com o item anterior. Basta clicar na opção Novo, escolher o tipo de doação na aba de códigos e informar os valores. Lembre-se que aqui não entram doações para candidatos ou partidos políticos. Esse tipo de doação entra em outra ficha. E agora a gente passa para a declaração de seus bens e direitos. É aqui que você informa todo o seu patrimônio, como imóveis, veículos, o saldo de 31 de dezembro, os valores investidos e, caso tiver, o saldo do plano de previdência na modalidade VGBL. Até mesmo aplicações em bitcoins ou outros criptoativos entram nessa ficha. Mas atenção! Os saldos de conta corrente e demais aplicações só precisam ser informados se o valor unitário ultrapassar R$ 140. E você não precisa informar os bens móveis e direitos cujo valor de aquisição seja menor que R$ 5.000, a não ser veículos automotores. Também está desobrigado de informar o conjunto de ações e cotas de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsas de valores, e o ouro ativo financeiro cujo valor de constituição ou de aquisição seja inferior a R$ 1.000. Feitas essas ressalvas, para realizar o preenchimento, comece indicando o código do patrimônio. A seguir, preencha todos os campos referentes a ele. E ao final, clique em OK. Para indicar outro patrimônio, basta clicar em Novo e repetir o processo. Importante destacar que quando você for preencher os itens referentes aos seus investimentos, você vai usar como base o informe que seu banco ou corretora forneceu para você. Seguindo em frente, chegamos à ficha de dívidas e ônus reais, onde você informa todas as suas dívidas que não tenham bens em garantia. Isso vale inclusive para dívidas com as parcelas em dia. Por exemplo, empréstimos pessoais e consignados entram aqui, mas financiamento de imóveis ou de veículos, não. O que também não entra são dívidas abaixo de R$ 5.000. Para incluir a informação da dívida é fácil. Primeiro, indique o código na aba superior e depois preencha os campos referentes a ele. O próximo item é o de espólio, referente a contribuinte falecido. Aqui entram os dados do inventariante, mas essa ficha só deve ser preenchida se a pessoa que faleceu se enquadrar nos critérios da Receita, como, por exemplo, ter um bem avaliado em mais de R$ 300.000. Agora estamos perto do fim do menu. Você se lembra que falamos lá atrás das doações a candidatos e partidos políticos? Pois é nessa próxima ficha que você deve fazer esse tipo de declaração. São poucos os campos para serem preenchidos. E assim passamos por todos os itens que nos interessam para a declaração do seu imposto de renda. Uma vez que já tenha preenchido tudo, é hora de decidir se você faz a declaração completa ou a declaração simplificada. Na completa, você tem as deduções referentes aos gastos com médicos, educação, planos de previdência e todos aqueles exemplos que mencionamos anteriormente. Já na opção simplificada, você vai reduzir 20% do rendimento tributável. E aqui vai uma dica super valiosa para você. Preencha tudo nos mínimos detalhes e depois confira esse quadro que fica no canto inferior esquerdo da tela. Aqui você pode ver quanto pagaria de imposto em cada uma das opções de declaração. Muita atenção na hora de fazer essa escolha, hein? Vale inclusive considerar a possibilidade de consultar outras fontes de informação antes de decidir. No blog da Seguros Unimed, por exemplo, você encontra diversos textos que podem te ajudar nessa escolha.
e também disponibilizamos em nosso site uma cartilha para a declaração de previdência no imposto de renda. E assim chegamos ao último passo do nosso tutorial. Para terminar, é importante você clicar nesse item do fim do menu, o Verificar pendências. Clicando, o programa lista todas as inconsistências do seu preenchimento. Confira essas pendências antes de finalizar a sua declaração. Depois de fazer essa conferência e de escolher o tipo de declaração, basta clicar em Entregar declaração para finalizar. E aqui vai a nossa dica final. Não deixe de imprimir o recibo após o envio. E guarde esse comprovante por 5 anos, pois a Receita pode solicitar o documento nesse período. Agora é com você. Com todas essas informações, tenho certeza que está preparado para fazer a sua declaração da melhor forma. E se precisar, é só voltar aqui para relembrar os detalhes. Boa sorte!